Olá, professores do curso do professor Alzir. Ontem nós trabalhamos com resolução de sistemas lineares, fizemos a teoria, a resolução de sistemas pelo escalonamento e também mostramos discussão de um sistema linear. Informamos que foram dadas em provas anteriores duas questões basicamente com a mesma metodologia de resolução. Então, o que eu quero aqui passar para vocês é exatamente isso. Vou mostrar aqui como se resolve essas questões que já caíram em provas anteriores, tá ok? Deixa eu ver se eu aumento aqui aqui não sei se está embaçado, talvez melhore aqui. Então veja só, eu vou fazer a leitura. Enquanto consertava uma caminhonete, determinado mecânico precisou ir 3 vezes a uma loja automotiva para comprar parafusos, arruelas e porcas, materiais necessários para conseguir fazer o reparo do veículo. Então ele bota aqui o cupom fiscal 1, 3 parafusos, 2 arruelas, 4 porcas, no valor de R$ 22,00. No cupom 2, 4 parafusos, 3 arruelas, 6 porcas, R$ 32,00. E no cupom 3, 1 parafuso, 1 arruela e 2 porcas, no valor de R$ 10,00. Sabendo-se que todos os materiais tiveram algum custo e que não houve modificação no preço unitário nos itens entre as vendas, após consultar os cupons fiscais das 3 compras, concluiu-se que necessariamente aí tem a resposta. Gente, eu vou ver se eu coloco aqui uma iluminação, só um pouquinho, porque eu estou vendo embaçado essa gravação. Espera aí. Se melhora agora, gente. Vamos lá. Não sei. De repente, por que está embaçado? Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu tentar. Aqui aumenta, Agora melhorou. Mas, bom, vamos tentar fazer por aqui. Bom, eu vou fazer, então nós já fizemos a leitura, e eu agora vou, deixa eu trazer mais para cá, opa, melhorou bem. Bom, vamos lá. Então veja bem, eu aqui, olha só, eu tenho 3 parafusos, O preço do parafuso eu vou chamar de X. O preço das arruelas de Y e o preço das porcas de Z. Então, eu vou montar um sistema, tá? Veja só, eu vou botar 3x mais 2y mais 4z igual a 22. Depois, olha aqui, 4x mais 3y mais 6z igual a 32. E aqui, x, mais y mais 2z igual a 10. Então, eu vou montar esse sistema. Vamos colocar aqui, O que eu falei, 3x mais 2y mais 4z igual a 22. Estou tirando dos cupons, Depois, 4x mais 3y mais 6z igual a 32. E depois, aqui, x,
mais y mais 2z igual a 10. Tá? Então, esse sistema nós tiramos daqui, ó. Eu botei, ó, 3x mais 2y mais 4z igual a 22, 4x mais 3y mais 6z igual a 32, x mais y mais 2z igual a 10. Então, é o que está aqui. Bom, eu quero saber qual é o preço do x, do y e do z. Muito bem. Vamos fazer pelo escalonamento. Apenas por uma questão de arrumação, eu gosto de pegar sempre esse carinha que tem o coeficiente numérico 1 aqui, ó, colocar lá em cima. Fica melhor, tá? 2z igual a 10. Depois isso aqui, não importa, 4x mais 3y mais 6z igual a 32. E depois 3x mais 2y mais 4z igual a 22, tá bom? Então, eu vou... Qual é o método de escalonamento? Eu tenho que anular esse termo da segunda equação, tenho que anular esse termo e esse termo. Então, escalonar quer dizer isso. Mas como é que eu anulo? Eu vou multiplicar aqui, por exemplo, por menos 4, para que menos 4x com 4x, na hora que eu somar, né, essa equação com essa, eu anule aqui. Então, eu vou repetir aqui, ó, x mais y mais 2z igual a 10. E agora eu vou fazer, ó, olha aqui, ó, menos 4x com 4x dá 0. Então, aqui entra o 0. Menos 4y com 3y dá menos y. Botando aqui. Menos 4 com mais 2 dá menos 8. Tá? Menos 4 com mais 2 dá menos 8. Menos 8 mais 6 dá menos 2z. E menos, aqui, ó, menos 4 vezes 10 dá menos 40. Menos 40 com 32 dá menos 8. Agora, estou escrevendo aqui, ó, tá certo? Aquilo que eu falei. Agora aqui eu vou anular esse cara aqui, ó. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui, ó, por menos 3, tá? E somar com essa, tá bom? Então, olha só, menos 3x com 3x. Então, vou botar aqui, é o 0, ó, entra aqui, ó, 0. Depois, menos 3y com 2y, ó, menos 3y, menos 3y com 2y, está aqui, ó, menos y. Depois, menos 3 vezes 2, está aqui, ó, menos 6. Menos 6z com 4z dá menos 2z. E, finalmente, menos 3 com 10 dá menos 30. Menos 30 com 22 também dá menos 8. O que você está observando aqui? Você está observando que essa equação é equivalente a essa. Então, logicamente, você pode tirar ela, né? Não precisa fechar o escalonamento, sem problema nenhum. E isso já garante que esse sistema aqui, porque você tem duas equações e 3 incógnitas, que ele é um sistema indeterminado. Indeterminado. Olha, o que é um sistema indeterminado? Tem infinitas soluções. Tá, depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, agora eu preciso, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar mais, diminuir mais a imagem. Só um pouquinho, gente. Só para a questão de eu ter mais espaço aqui. Agora, veja só, eu vou a partir dessas duas equações, escrever a lei geral
do sistema, quer dizer. Então, se tem infinitas soluções, existe uma lei que vai estabelecer as soluções. Então, veja bem, eu vou, nessa equação aqui, ó, que está aqui, eu vou tirar o y em função de z. Passo para o outro lado, dá 2z, o menos 8 já está lá. Isso aqui é z. Tá? O y muda, né? Vai dar menos 2z mais 8. Veja que o y saiu em função de z. Né? Menos y, menos 2, mais 2z menos 8, troquei. Tá? Saiu em função de z. Agora, eu vou, nessa equação, tá? Eu vou escrever o seguinte, ó, o x mais o y, é esse cara aqui, ó, menos 2z mais 8, tá aqui, ó, mais 2z igual a 10. Então, veja que eu posso tirar o x em função de z. Então, passo menos 2z. Porque aqui, na realidade, vai ficar assim, ó. É só botar aqui, ó. X, aqui era menos 2z, né? Mais 8. Né? Mais 2z, está aqui. Igual a 10. Então, corta o menos 2z com 2z. Passo para lá, 10 menos 8. O x igual a 2. Então, você veja bem, eu tenho x igual a 2, y menos 2z mais 8 e o z. Então, veja que o z, tá, é chamada variável, né, independente. Essa variável vai ser a variável quando eu der valores para ela, porque o y está em função de z. Agora, mas o x não saiu em função de z, porque o x, que é exatamente o preço do parafuso, é definido, tá? R$2, não tem vários valores, é 2. Agora, o y, né, é menos 2z mais 8. Então, o que acontece aqui? Quando esse z tem um valor, tá certo? Por exemplo, vamos supor que o preço da porca seja R$1. Se aqui for R$1, veja, menos 2 mais 8, que é o y, né? O y é a arruela vai custar 2. E o parafuso 2 também. Vamos supor que, então estou só explicando, que o z custe R$3. Veja, menos 2 vezes 3 dá menos 6. 8 menos 6 dá 2. 8 menos 6 dá 2. E aqui 2. Eu não sei aquele anterior se eu botei 2. Se o z for 2, aqui é menos 4. 8 menos 4 dá 4. De repente, não lembro o que eu falei. Mas, enfim, o z vai variando. Agora, é interessante você observar o seguinte, que valor monetário, né, e todos eles tiveram preço. Né? Veja que ele botou aqui, ó, é interessante, só ler aqui, ó, sabendo que todos os materiais tiveram algum custo. Então, não há nenhum material. Eu posso fazer o Z0? Não, porque Z0 o material não tem custo. Agora, veja, eu posso fazer o Z5. Se o Z for 5, veja que aqui vai dar menos 10 mais 8. Né? Menos 10 mais 8 dá menos 2. E eu não tenho um valor monetário negativo, quer dizer, um preço lá estabelecido é maior que zero. Então, alguns valores não podem ser colocados. Ele é indeterminado, sim, tem infinitas soluções.
mas não quer dizer que o Z aqui pertence ao real, né? Dentro do contexto não pode. Então, quando você vai ler aqui, ó, né, e você vai estabelecendo, já vou logo dizer, olha, veja só, as porcas custaram menos do que 4. O que ele está dizendo, que isso aqui, ó, é o preço da porca, tá? Preço da porca. Se essa porca, por exemplo, custar 4, veja que custar menos que 4. Mas se ela custar 4, tá? Esse aqui, que é o Y, que é a arruela, vai custar 0. Então não pode, se ela custar 4. Como eu falei, se ela custar 5, maior que 4, isso aqui é negativo. Agora, se ela custar menos que 4, vamos botar o Z, menor que 4, apenas não pode ser 0. Então tem que estar entre 0 e um número menor que 4. Por exemplo, 3. Se você aqui for 3, veja aqui é positivo, né? Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 8 dá 2, aqui é 2. Então, as porcas custaram menos que 4 reais. Seria a resposta, já coloquei ali. Eu já até fiz essa questão, já coloquei no grupo, por isso que ela está assim. Agora, veja, eu vou pegar esse aqui, ó, os parafusos custaram mais do que 2. Tá? Os parafusos custaram mais de 2. Parafuso é X. Porra, não pode, o parafuso custou X, custou 2. Então, os parafusos custaram mais do que 2. Isso aqui está errado. Falso. As arruelas custaram menos que 6. As arruelas é o Y. Tá? O Y, né? As arruelas custaram menos que 6 reais. Então, para que isso aqui seja menos que 6, né? Vamos ver, deixa eu só colocar aqui, ó, as arruelas é Y, tá? Então, isso aqui, ó. Então, ó, menos 2Z mais 8, né? Menos 2Z mais 8, que é as arruelas, custaram menos do que 6, é menor do que 6. Eu faço assim, menos 2Z menor que 6 menos 8. Menos 2Z menor que menos 8 mais 6, menos 2. Logicamente, se eu multiplicar por menos 1, isso aqui troca, e o Z é maior do que 1. Então, ele está dizendo o seguinte, o Z é maior do que 1. Ora, o Z ser maior do que 1, né, eu teria uma situação, por exemplo, que ele pode ser 6, pode ser 7. E se isso acontecer, né, isso aqui não vai poder. Então, é importante na análise, né, você estar pensando dessa forma. Porque você podia até dizer assim, o Z é maior que 1, e se o Z custar 2, né, esse cara aqui, ó, se o Z custar 2, aqui vai dar quanto? 4. Né? Vai dar 4. Certo? Mas ele está dizendo, né, que o Z, né, é maior do que 1. Quer dizer, quando ele bota o Z maior do que 1, você poderia ter um preço que ultrapassasse o que fosse 5, por exemplo. Né? E aí isso aqui não poderia ocorrer. Então, gente, essa questão, né, é uma questão interessante que caiu, aqui é falsa, aqui as porcas custaram metade das arruelas, também é falsa. Então essa questão caiu na prova de
do Instituto, tá bom? Então fiz aqui para vocês, tá? Vocês deem uma olhada. Tá? Agora, uma outra questão é a questão 12. Aqui tem a questão 11, né, que eu botei, mas o que a gente vai fazer é a questão 12, tá bom? Então, olha só, na questão 12, diz assim: Patrícia, Marcela e Camila foram a um supermercado para comprar produtos de limpeza. Sem olhar os preços dos produtos, cada uma pegou o que estava precisando e fizeram o pagamento no caixa. Chegando em casa, Patrícia ficou curiosa para saber quanto havia pago em cada produto, mas já havia jogado o cupom fiscal fora. Então, sem conseguir determinar o valor de cada produto, Patrícia ligou para suas amigas para questionar os preços, tal. Para sua surpresa, ninguém sabia fazer, blá, blá. Bom, o que ele quer saber é o seguinte: ele dá aqui a quantidade e os preços e o total, e a gente, mesmo igual ao anterior, a esponja custa menos que tanto, a esponja custa mais do que tanto, mesmo tipo de problema, tá bom? Então veja, nós vamos montar o sistema. Vou botar aqui, ó. Então, detergente, uma unidade, 1. Eu vou chamar aqui, ó, vou botar assim, o detergente de X. O pano de chão, vou botar pano, tá? Pano de chão Y. E esponja, vou chamar de Z, tá? Então, cadê assim? Então, veja bem, 1x mais, aqui, ó, 2y mais 2z igual a 8. Depois, 2x, detergente, tá? Mais 3y mais z igual a 9. E finalmente, 0 unidades, quer dizer que é 0, pano de chão Y, né? Dá 1Y, mais aqui a esponja, 3Z, né? 3Z igual a 7. Então, da mesma forma que o anterior, nós vamos fazer o escalonamento. Então, veja bem, vou multiplicar por menos 1, aliás, por menos 2, para ficar simétrico, e somar com essa. Então, veja, eu vou ter x mais 2y mais 2z igual a 8, menos 2x com 2x dá 0, menos 4y com 3y dá menos y, menos 4z com mais z, menos 3z, menos 2 com menos 16, com 9 dá menos 7. Veja aqui embaixo, dá 7. Na realidade, né, ó, se eu botar menos, se eu botar menos, se eu botar menos, essas duas equações são equivalentes, e aí eu tenho duas equações de 3 incógnitas, o sistema é indeterminado. Da mesma forma, eu vou achar agora a lei de formação das soluções. Então, veja bem, vou tirar o y daqui, ó, menos y igual, passo para o outro lado, 3z menos 7, tá? Passei para cá, ó, mais 3z menos 7. Multiplico por menos 1, y é menos 3z mais 7, tá bom? Tá aqui, ó, mais 7. Menos y, 3z menos 7, y menos 3z mais 7. Agora, eu vou substituir aqui, ó, na primeira equação. A primeira equação é x mais 2y mais 2z igual a 8. Então, ficou x mais 2 vezes o y, 2 vezes o y, que é menos 3z mais 7, né? Tá aqui, ó.
mais 2z igual a 8. Então ficou x, 2 vezes menos 3z menos 6z, 2 vezes 7 dá 14, mais 2z igual a 8. Tá? Deixa eu passar para cá. Aqui eu vou tirar x, tá? X igual, vou passar menos 6z com 2z dá menos 4z. Aqui, ó. Menos 4z passando para o outro lado dá 4z. E aqui eu tenho 8, vou botar aqui 8 e passo 14 para lá, menos 14. Então o x é 4z menos 14 tirar 8 dá 6. Então veja, quem é o x? 4z menos 6. Quem é o y? O y é esse cara aqui, ó. É menos 3z mais 7. E quem é o z? É o z, a variável livre. Certo? Então, o que acontece? Será que eu posso dar todos os valores para z de preço? Não. Por quê? Porque se eu der um determinado valor aqui, vamos botar que o z seja 4. Ó. Se o z for 4, aqui vai dar menos 3 vezes 4 dá menos 12, menos 12 mais 7 dá menos 5, dá negativo. Mesmo aqui, embora aqui dê positivo, mas esse preço aqui, que seria do y, que é do pano, não poderia ocorrer. Então, da mesma forma, né, você vai analisar aqui. Eu vou só, para que você veja, que eu vou ver o item A. Ó, a esponja custa menos que R$ 1,50. Tá? Quem é a esponja? A esponja é o Z. Se o Z custa menos que R$ 1,50, né, a esponja custa menos que R$ 1,50. Tá? Então, o Z, a esponja custa menos que R$ 1,50. Quem é a esponja? É Z. Então, Z, né, é menor que R$ 1,50. Veja só, vamos supor que o Z seja R$1. Se o Z for R$1, aqui eu vou ter 4 menos 6 dá negativo. Então, você vai fazendo exatamente observando isso. Veja na letra D, ó, o pano de chão, que é o pano de chão, gente? O pano de chão é o Y. Y custa menos que R$ 2,50. Logicamente, o Y é maior que 0 e menor que 2,50. Ele não pode ser 0 nem menor que 0. Então, se você pegar valores aqui, nesse intervalo, ele tem que satisfazer. Vamos pegar, por exemplo, menor que 2,50, o próprio 1, né? Só para a gente verificar aqui, ó. Então, quem é o Y? Pano de chão, né? O pano de chão é o Y. Então, esse cara aqui, ó, que é o menos 3z mais 7, tá? Vou botar aqui, ó, menos 3z mais 7 é menor que 2,50. Botei aqui, menor que 2,50. Agora, o menos 3z menor que menos 7, passo para lá, mais 2,50. Então, menos 3z é menor que, vai dar quanto? 4,50, né? Menos 4,50. Agora, multiplicou por menos 1, muda o sinal,
na equação, e o Z é maior que 4,50 dividido por 3. Então, quando o meu Z for maior que esse cara, vamos só pegar aqui, só por curiosidade, 4,50, né, dividido por 3, vai dar 3 vezes 1, 3, né, dá 1,50, não é isso? Verdade, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4. Então, o meu Z, tá, é maior que 1,50. Então, por exemplo, vamos ver aqui o Z sendo 2. Ó, né? O Z sendo 2. O Z é maior que 1,50. Evidente, interessante aqui, ó. Pano de chão custa menos que 2,50. Então, se o Z, esse aqui é o pano de chão, se o Z custar, por exemplo, R$2, se ele custar 2, é possível isso aqui, porque ó, menos 3 vezes 2 dá menos 6, dá positivo. Mas, por exemplo, o Z já não pode custar 3. Por quê? Se o Z for 3, isso aqui, tá certo? Que é o Y, vai dar um valor negativo, né? Menos 9 mais 7 dá menos 2. Então não pode. Certo? Então veja, olha. Só para que você... O problema é muito interessante, cara. Se o Z, por exemplo, for 2, veja, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 7, isso aqui é 1. Se o Z é 2, 4 vezes 2, 8. Menos 6, aqui é 2. Então veja, quando o Z for 2, esse cara aqui, né, que é o Y, é menor que 2,50, é R$1. Então vai ter um preço que esse cara é negativo, mas não pode. Por quê? Porque o Y tem que estar entre 0 e menor que 2,50. Então a resposta aqui, né, é essa aqui, ó, o pano de chão custa menos que 2,50. As outras vai dar negativo. Vai ter um valor lá desses aí que é negativo. Então, gente, só para que vocês tenham ideia, né, de questões que caíram na prova, interessante, assim, bem interessante, e não é simples de você resolver, tá bom? Então, dê uma olhada, né, pensem sobre isso, dúvidas, mande para mim um zap, né? Eu não entendi, você pode explicar, eu estou pronto para tirar dúvidas de vocês, tá certo? Um grande abraço do professor Alzir. Gente, vamos estudar, vamos assistir às nossas aulas, né? Vamos passar no concurso de Nova Iguaçu. Um grande abraço e até a próxima aula.